Olá, estamos começando mais um Panorama. Confira a seguir o que preparamos para hoje. Você vai ver uma homenagem a Estael Abelha, a eterna Miss Brasil caratinguense. Esporte. Após 2 anos, Jogos Estudantis estão de volta. Odontosesc realiza mais de 6.000 procedimentos na cidade. Mudar de nome e sobrenome ficou mais fácil? É o que vamos saber no quadro Pense Direito. Lei Maria da Penha. Palestra sobre o tema reforça a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. O panorama de hoje começa prestando uma homenagem à Miss Brasil caratinguense Estael Abelha, que faleceu esta semana. Ela foi eleita no concurso de 1961, tendo se destacado por sua impressionante beleza. Estael Maria da Rocha Abelha era filha da professora Glorinha Rocha Abelha, saudosa educadora de Caratinga. A beleza da jovem foi descoberta pelo fotógrafo Onair de Freitas, que lutou contra a rigidez do pai dela para inscrevê-la no concurso Miss Minas Gerais. Onair contou essa história em 2018 no programa Começo de Conversa. E eu tinha um amigo em Belo Horizonte que era só jogar lá no estado de Minas. Bacana. Aí eu peguei, fiz umas fotos dela, passei para ele. Quando botou a foto da moça lá na televisão, no jornal, ela falou assim: Onair, meu marido tá com uma fera, não tá concordando não. Aí eu falei assim, mas como é que... Eu tô querendo levar ela para ser candidata a Miss Brasil, Miss Minas Gerais, né? Porque Caratinga, ela já é a Miss Caratinga, que eu falei, tá, todo mundo aprovou já e tal. Tá mais bonita aqui mesmo. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Augusto Ferreira Neto, que é o dono do jornal, meu amigo, irmão, vou trazer o João Pena, e aí fui falando, os 4 pessoas que eu falei, eu incluí um já mais chegado aos antigos. Fiz uma ponte assim que deu certo. Fiquei umas 2 semanas desse jeito. Negociando. Meu interesse é porque eu estava vendo aquilo. Eu ia fazer fotografia para as missas de outros países, de outros estados. Em 1961, Estael se tornou a primeira representante do estado de Minas Gerais a vencer o Miss Brasil no Rio de Janeiro. E foi recebida com festa na volta à sua terra natal. O chefe do Executivo Belo Horizontino, que foi um dos maiores responsáveis pela escolha da senhorita Estael como Miss Minas Gerais, com o seu voto na comissão julgadora, fez um belo discurso em que exaltou os raros dotes de beleza da nova Miss Brasil. Estael disputou o Miss Universo nos Estados Unidos, mas não ficou entre as finalistas. Ela então renunciou ao cargo para se casar com o político e empresário Múcio Ataíde, com quem permaneceu até o falecimento dele em 2010. O cartunista Edra promoveu uma exposição em homenagem a ela em 2010 na Casa Ziraldo de Cultura e conta que conhecê-la pessoalmente foi como dar forma concreta a um mito. Eu desde novo, eu sempre ouvi falar muito dela e aquilo criou um imaginário da gente, né? Aquela mulher bonita, Miss Brasil, e eu peguei os últimos anos onde realmente a Miss Brasil era um fenômeno de público aqui no Brasil, mas nunca tive a oportunidade de encontrar com ela pessoalmente, né? Então, quando ela visitou Caratinga, anos depois que eu prestei homenagem na Casa Ziraldo, justamente ainda aí que cresceu ainda mais o meu desejo de conhecê-la. Então foi uma surpresa muito agradável, que primeiro que apesar da idade avançada, né, mantinha a beleza, né, a elegância e uma simpatia fora do comum, muito simpática, muito acessível, uma pessoa muito simples, né, e que vê que nada daquilo afetou a sua personalidade. Então foi um encontro, uma surpresa agradabilíssima, e se eu admirava, passei a admirar mais ainda, e se eu achei que deveria fazer uma homenagem, aquilo reforçou ainda mais que ela toda merecida, ela toda merecedora das homenagens das poucas e humildes homenagens que eu pude prestá-la.
E agora vamos falar de esporte. Os Jogos Estudantis de Caratinga estão de volta. Foram 2 anos sem que o evento fosse realizado devido à pandemia de Covid-19. Em 2022, 41 escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino participam das competições. Os Jogos Estudantis retornam, assim, ao calendário esportivo do município. O ginásio poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, no bairro Limoeiro, foi totalmente reformado para receber as competições. São 14 modalidades esportivas em disputa, em 6 categorias que contam com a participação de atletas de 7 a 18 anos. Com destaque para o futsal, o vôlei e o futevôlei. As tabelas podem ser acessadas no site da Prefeitura de Caratinga por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte no endereço caratinga.mg.gov.br. Foram encerrados no dia 30 de agosto os atendimentos oferecidos pela unidade itinerante do Odontosesc em Caratinga. De acordo com os responsáveis pela parceria, o balanço foi positivo. Afinal, mais de 6.600 procedimentos foram realizados. Nós tivemos 153 pacientes admitidos na nossa unidade desde o dia 4 de julho, que foi quando nós começamos. Muitos pacientes satisfeitos, nós também gostamos muito, de todo o processo. E a expectativa de voltar sempre existe. A gente realmente depende das parcerias, de todo o processo ainda que tem que acontecer para que a gente possa voltar. Foram 2 meses de atendimento, julho e agosto, e nós realizamos tanto limpezas, raspagens, extrações, tratamentos de canal e também restaurações. Promover os cuidados com a saúde bucal é essencial e esse projeto do Odontosesc oferece assistência odontológica humanizada e orientações individualizadas. Atualmente, temos visto muitas notícias informando que agora ficou mais fácil mudar de nome ou sobrenome. Mas o que isso significa é o que vamos ver a seguir no quadro Pense Direito. Acompanhe. A Lei nº 14.382, que entrou em vigor no dia 28 de junho de 2022, alterou a chamada Lei de Registros Públicos e trouxe algumas importantes novidades em relação ao tema mudança de nome. Antes, para que uma pessoa conseguisse mudar o seu nome, era necessário um procedimento judicial, era necessário motivar essa mudança, como, por exemplo, num fundamento de mudança de gênero ou outras questões, erro de grafia na hora de registrar. Só que hoje, com a vigência dessa nova lei, não é mais necessário sequer o procedimento judicial. Agora, o que antes era dificultado é muito mais facilitado. A pessoa pode procurar o próprio cartório diretamente, sem necessidade de advogado, sem necessidade de mover um processo judicial e pleitear a mudança do seu nome. É muito mais fácil, é muito menos burocratizado esse procedimento. A pessoa não precisa atualmente sequer motivar o porquê da sua mudança. Basta chegar ao cartório, solicitar a mudança e o procedimento terá sequência. A pessoa pode mudar o seu nome de um para outro, por exemplo. Supondo que a pessoa se chama José e queira passar a se chamar Marcos, ela sequer precisa motivar essa mudança. Basta ir até o cartório e pedir que o procedimento será iniciado. É importante perceber que o cartório que deve ser buscado é o chamado Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais. Não é qualquer cartório. Não vale, por exemplo, o cartório de notas, não vale, por exemplo, o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, não vale, por exemplo, o cartório de imóveis. Não. O cartório a ser buscado é o de registro civil de pessoas naturais. É ideal que a pessoa procure o cartório onde ela foi registrada. Contudo, diante da informatização do registro civil atualmente no Brasil, é possível que a pessoa consiga procurar um outro cartório diverso daquele em que ela foi registrada e mesmo assim consiga registrar essa mudança no seu nome. Para sermos específicos, o nome compõe o prenome e o sobrenome. O prenome pode ser, por exemplo, João, Marcos, José, e o sobrenome, como todos sabem, é aquela herança da família, Aquela palavra que distingue a pessoa através da sua família, por meio da sua família, Tanto do pai quanto da mãe. Para poder mudar o prenome é simples e a mudança é livre.
Para poder mudar o sobrenome também foi facilitado, mas não é qualquer mudança no sobrenome que pode haver. A pessoa não pode simplesmente incluir um sobrenome de uma família que ela nunca pertenceu, tá? Mas ela pode incluir o sobrenome de um avô que ela queira homenagear ou algo do tipo, dentre outras hipóteses, né? Aí tem que procurar o cartório para ser melhor orientado sobre isso. E esse serviço é prestado mediante cobrança de taxas que o cartório vai poder cobrar ali, inclusive não só para praticar o ato, como também para comunicar essa mudança de nome aos órgãos públicos, como por exemplo Receita Federal, Polícia Federal, que emite passaporte, dentre outros órgãos públicos. Essa incumbência de comunicação sobre essa mudança de nome fica a cargo dos cartórios mesmo. É importante perceber que a mudança de nome pode ser pleiteada junto ao cartório apenas uma vez. Digamos que a pessoa se chame Maria e queira passar a se chamar Joana. Nesse caso, ela pode pleitear diretamente ao cartório, como vimos. Contudo, se ela posteriormente desejar anular essa mudança porque foi coagida ou mesmo mudar novamente por algum outro motivo, aí sim ela terá que buscar a via judicial. Não é possível mais fazer diretamente perante o cartório, porque a nova lei, ainda que muito mais facilitada, né, ainda que tenha facilitado bastante o procedimento para a mudança de nome, ela possibilita que a pessoa faça isso diretamente perante o cartório por apenas uma vez, como dito. Enfim, essas são algumas das mudanças trazidas pela nova lei, que alterou a Lei de Registros Públicos, sobretudo em relação à facilitação para a mudança do nome, em especial do prenome. Aconteceu no auditório Celso Simões Caldeira, do Centro Universitário de Caratinga, a palestra Aspectos Sociojurídicos da Lei Maria da Penha. A atividade serviu para reforçar a importância das discussões do Agosto Lilás, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O auditório Celso Simões Caldeira recebeu estudantes de diversos cursos do UNEC que acompanharam atentamente a palestra proferida pelo juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto, da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Caratinga. Na ocasião, o magistrado abordou questões sobre os aspectos sociojurídicos da Lei Maria da Penha, lei que tem como objetivo principal coibir atos violentos contra a mulher. Também estiveram presentes diversas autoridades dos meios jurídicos e educacionais. É de suma importância tanto para os alunos de psicologia quanto para o direito, porque é um tema em que as duas ciências elas têm uma intersecção dentro da psicologia e do direito, pois muitas das vezes a mulher que é vítima da violência doméstica, ela precisa de um apoio psicológico, não só da lei, mas também da sensibilidade que o profissional da psicologia tem, para ter aquela escuta ativa, aquele acolhimento, num momento tão delicado, né, que é o momento que ela passa pela violência doméstica. Isso traz, acrescenta, porque, como eu falei, na hora que eu estiver atendendo alguém, ou que não passou ou que já passou por isso, a gente sabe até como o que fazer, vai saber mais o que fazer para orientar essas pessoas que são abusadas, as mulheres que são abusadas. A palestra, que contou com a presença de diretores da FUNEC, foi uma atividade de extensão promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC. O professor Eugênio Maria Gomes foi o responsável pelo convite para que o juiz realizasse a atividade na instituição. Não só o Brasil, mas a maioria dos países em desenvolvimento vive esse momento de aumento da violência contra a mulher. Isso é uma questão que precisa ser encarada de frente por todos nós, né? Homens, mulheres, todos juntos, para ver se a gente diminui essa coisa triste que é a violência contra a mulher, que infelizmente acontece no Brasil. A campanha de combate à violência contra a mulher é intitulada Agosto Lilás. Teve destaque no evento. O juiz palestrante Marco Antônio de Oliveira destacou o significado de se desenvolver um trabalho preventivo e educacional sobre o tema. A violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como outras formas, não é um problema somente da mulher que sofre violência ou do agressor. É um problema social, um problema de todos nós. Por isso, o tema tem que ser tratado diuturnamente e com bastante ênfase, já que é uma política pública, né? Uma política pública tanto prevista na Lei Maria da Penha e também o CNJ adotou essa postura, né? Uma política judiciária. Aí eu destaco a importância, como eu disse, da parceria
entre as instituições. E ainda no panorama de hoje você vai ver: projeção aponta queda no consumo de carne bovina em 2022. Bicentenário da Independência. Professores e historiadores falam sobre a importância desta data. Você vai ver como ajudar na campanha solidária da Cantina Áurea. Setembro Amarelo. O psicólogo Caio César Gomes traz uma reflexão sobre o suicídio. E ainda, feijoada beneficente do Lar dos Idosos retorna de forma presencial. Tudo isso logo após o intervalo. Voltamos já. A Conab projeta que a quantidade de carne bovina consumida no mercado interno brasileiro em 2022 será a menor em 26 anos. O principal motivo, a falta de dinheiro das famílias. kg. Essa é a estimativa da quantidade de carne bovina consumida por cada brasileiro em 2022. Em 2019, antes da pandemia, o consumo médio anual por habitante era de 30 quilos e chegou a menos de 25 neste ano, conforme projeção da Companhia Nacional de Abastecimento. Uma redução de 20% que aconteceu principalmente por causa do aumento do preço. Carne virou um artigo de luxo. O preço da carne vermelha está muito alto. O que está dando para fazer? Substituindo, né, por outras coisas, por ovos, por verduras, legumes. O que é bom é que a gente aproveita as promoções, né? Eu moro bem próximo aqui, é esse supermercado, então eu venho sempre aqui ver as promoções e levo nas promoções. Diferente da Marlene, 9% das pessoas aboliram de vez o consumo de carne bovina, segundo um outro levantamento. A baixa é um reflexo de uma série de fatores, como os aumentos da fome no Brasil e dos preços dos alimentos, e porque o poder de compra dos brasileiros diminuiu bastante com a alta da inflação. Por outro lado, especialistas apontam que o consumo diminuiu e deve continuar nessa tendência nos próximos anos por questões ambientais e mudanças culturais. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha, 9,21%, a alcatra, 9,20%, o fígado, 6,59%, o filé mignon, 5,75% e o patinho, 4,9%. A carne vermelha hoje, ela aumentou bem, né? Agora o porco já caiu bastante, o frango está mais acessível, o pessoal está mais indo por esse lado, mas tem outro lado também que gosta muito da carne vermelha, não deixa de comer a carne de boi. Caiu um pouco as vendas, mas assim, em parte deixar de comer ninguém deixa. Porque a carne de boi tem seu cantinho, né? Tem seu lugar. E o que o Reinaldo acabou de dizer faz todo sentido. Afinal, o levantamento aponta que nas camadas mais ricas, o que aconteceu foi a preferência pela qualidade em detrimento da quantidade. Manter a venda, a gente procura trabalhar com qualidade, né? Mercadoria de primeira, frigoríficos bons, não matar boi clandestino. A nutricionista Ariane explicou que a preocupação ao substituir a carne bovina deve ser a reposição dos nutrientes presentes nesse alimento. Ela, promove saciedade, ela tem proteínas de alto valor biológico, além de ter zinco, ferro, minerais essenciais, para promover a nossa saúde, Ela ajuda também na questão de doenças, como diabetes, nesse controle glicêmico, A carne, atualmente, ela é muito essencial, no prato do brasileiro. Em
Enquanto o consumo de bovinos no país é o menor em mais de 2 décadas, o mercado de suínos vive um aumento da procura e uma diminuição drástica nos preços. A carne suína registrou queda nos preços de 5,21% no último ano. Portanto, o consumo de suínos e aves também tem sido uma boa saída, pois são as carnes mais baratas e acessíveis. De acordo com Hélio, essa é uma situação favorável para quem trabalha com as carnes brancas. Nosso foco é a carne branca, o frango ou o peixe, certo? E o frango, mesmo tendo um aumento pequeno, tem uma procura muito grande também, graças a Deus. No ato de vir aqui comprar o frango, acaba sempre levando o peixe também. E nesse pacotinho de compensação tem ainda os ovos. Eles e a carne de frango, por exemplo, combinados, juntam suas propriedades, se tornando mais potentes para o nosso organismo, mantendo o equilíbrio saudável do nosso corpo. E nutricionalmente falando, né, os dois, o ovo e o frango, eles equivalem à carne vermelha. E ao que tudo indica, a tendência de redução do consumo da carne bovina será essa por algum tempo, seja pelos preços altos ou pela mudança de hábitos cada vez mais consolidada. Com a subida nos preços, colocar a comida no prato tem sido cada vez mais desafiador para a população. Até as alternativas, como frango e ovos, que a gente citou na reportagem, ficaram mais caras neste semestre. O bicentenário da independência do Brasil será comemorado no próximo dia 7 de setembro. Nossa reportagem conversou sobre o tema com os professores e historiadores que aproveitaram a ocasião para destacar a importância e o significado da data festiva. O Brasil está festejando 200 anos de sua independência. Em 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, houve o chamado Grito do Ipiranga. Foi quando Dom Pedro I levantou sua espada e pronunciou a famosa frase "Independência ou morte". O ato marcou a independência do Brasil, colocando fim ao domínio português e permitindo a conquista da autonomia política do país. O professor José Ailton de Matos, coordenador de extensão do Centro Universitário de Caratinga, destacou alguns dos principais capítulos dessa história. Dom Pedro I retornava de uma viagem que ele fazia, certamente ele fazia uma viagem técnica, e recebeu a informação de Dona Leopoldina que Portugal queria, de certa maneira, cortar a possibilidade do Brasil se tornar independente, mesmo com aquele rapaz fogoso, muito interessado nas coisas nacionais, e ele certamente deve ter desferido um palavrão, e logo em seguida disse que nós estávamos libertados, livres do jugo português. Daquele 1822 até a data de hoje, quando nós estamos em 2022, a nossa história ficou repleta de fatos. Nós tivemos a libertação dos escravos por uma descendente daquele mesmo Dom Pedro I, naquela época, em 1889, e daí então nós ganhamos uma república e agora nós estamos discutindo os valores que vão nos levar a um país mais independente ainda do que é, um país de grande valorização da sua cultura, e assim legar para os nossos pósteres uma nação nova, uma nação que possa raiar, como diz o hino da bandeira, salve lindo pendão da esperança. Então, a esperança que não morra, essa esperança que não deve morrer, mas que deve solidificar a nossa independência. O também professor Sebastião Ricardo, mestre em Geografia e coordenador dos cursos de História e Geografia do UNEC, comentou sobre a marcante data. É muito importante a gente estar comemorando, os 200 anos da nossa independência, uma data que foi muito importante, foi construída a um processo muito longo, muito custoso, que
que envolveu vários conflitos. Então essa data, essa comemoração de 200 anos, ela faz a gente reviver um pouco o que foi, através de reflexões históricas, releituras históricas, para a gente estar entendendo melhor como foi esse processo. Tem acontecido uma série de comemorações fazendo alusão a esse momento da independência. Em várias regiões do Brasil, várias universidades, várias cidades, inclusive aqui na cidade também teremos um desfile cívico, né, em comemoração aos 200 anos da independência. O Núcleo de Documentação e Estudos Históricos do UNEC, mantido pela FUNEC, está promovendo uma exposição sobre o bicentenário. Por meio da iniciativa, é possível ver imagens que recontam a história da independência do Brasil e retratam personalidades que atuaram de forma ativa para que o país se tornasse independente. A iniciativa conta com a coordenação do professor, doutor em Geografia e mestre em História, Cláudio Soares, responsável pelo NUDOC. Momento de reflexão, pensar o que significa essa independência para o Brasil ao longo desses 200 anos, né? Então a independência, ela pressupõe uma soberania da nação, uma autonomia, né, do país, e esse processo é um processo histórico que vai se construindo ao longo do tempo histórico. Então, da mesma forma, né, que os modernistas vão comemorar o centenário da independência lá em 1922, instituindo a Semana de Arte Moderna de 1922 para pensar o que era a independência em 100 anos, nós estamos hoje pensando o que é a independência hoje, né, a partir desses 200 anos de construção de uma autonomia. Para finalizar, o professor, advogado e também mestre em História, Moisés Arimateia, propôs uma reflexão mais aprofundada sobre o campo do trabalho. A minha reflexão ela fica no campo do trabalho. Então eu busco entender a relação dos trabalhadores, a questão, né, salarial, a vida, né, social desses trabalhadores, o desemprego no país. Então essa construção desses últimos 200 anos, né, da nossa história, desde a independência, que foi ali em 1822, comemorando agora, né, 200 anos. Então há muito, né, que se discutir em relação a esse procedimento, a tratativa com os trabalhadores, as conquistas, as derrotas que houve na luta da categoria. Então é preciso que a gente faça, de fato, dessa data comemorativa, um momento para reflexão do modo de vida dos trabalhadores e dessa questão de sua própria organização. A Cantina Áurea, que há anos desenvolve um relevante trabalho social em Caratinga, está promovendo uma campanha para arrecadar embalagens de marmitex e alimentos para ajudar na distribuição de refeições para os mais necessitados. Confira na reportagem como você pode contribuir. Tudo feito com muito carinho para quem mais precisa. A Cantina Áurea, mantida pelo Grupo Espírita Dias da Cruz, distribui marmitas de segunda a sábado para as pessoas em situação de rua e os demais necessitados. Esse é um trabalho desenvolvido há muitos anos e que já ajudou milhares de vidas. Mas para continuar contribuindo com mais pessoas, a Cantina Áurea depende da solidariedade de todos. Os serviços sociais prestados pela instituição dependem 100% de doações. Neste momento, eles estão promovendo uma campanha para a arrecadação de embalagens de marmitex e também de alimentos. Só para se ter uma noção da demanda, são gastos em média de 60 a 70 sacolas de arroz todos os meses. Hoje nós estamos com uma campanha de arrecadação de alimento, né? E arrecadação também de marmitex, do descartável, porque hoje nós gastamos muito descartável, né? Pelo número de marmitas que são oferecidas. Então, nós estamos na campanha do alimento, arroz, feijão, o óleo, o fubá, mesmo os alimentos não perecíveis da cesta básica, é o que nós precisamos hoje. E a marmita, né? O descartável. Hoje nós utilizamos a marmita número 8, que tanto pode ser a manual como a de máquina, né? De fechamento manual ou de máquina. E nós gastamos uma média de 2 caixas de marmita hoje a cada 3 dias. Como tudo subiu, né? Que todos nós sabemos, a
marmita também subiu. Além das marmitas, a instituição também presta assistência a 40 famílias que recebem doações de diferentes tipos, como cesta básica e roupas. Por isso, cada doação que a Cantina Áurea recebe faz toda a diferença. A Cantina Áurea já tem um trabalho de mais de 60 anos, né, em Caratinga. Hoje a gente atende os andarilhos, moradores de rua, outros irmãos necessitados também, que vêm receber a marmita. Essa marmita funciona de segunda a sábado e nós temos também, a casa assiste hoje aproximadamente 40 famílias. Então, essas famílias estão assistidas de uma forma geral, né? Tanto na alimentação, vestuário, calçado, escola, em todos os sentidos. Essas famílias são cadastradas, são acompanhadas pela casa. Para participar da campanha, você pode entrar em contato pelo telefone 33 9-853 7645. A Cantina Áurea fica na Avenida Moacir de Matos, número 247, no centro de Caratinga. Nós recebemos as doações aqui na Cantina Áurea. A Cantina Áurea está aberta de 8 até às 3 da tarde. Né? Essa doação pode ser em marmita mesmo, no descartável, que a gente utiliza demais. Igual eu falei, é o tamanho 8 que a gente usa. Tanto faz o fechamento manual como o fechamento de máquina. E a gente também recebe através do Pix, né? Do grupo, que quem não puder e puder estar nos contribuindo com o Pix também, e a gente já consegue, através do Pix, comprar até mais em conta a marmita, porque a gente consegue comprar um montante maior. Todo ano, o mês de setembro é marcado por diversas ações e muitas discussões sobre o suicídio. Hoje, o psicólogo Caio César Gomes vai trazer algumas reflexões sobre este importante assunto. Acompanhe. Mês de setembro, iniciamos um momento muito importante sobre o suicídio de forma geral. É um momento que nós chamamos de Setembro Amarelo, que traz, né, um debate, uma reflexão muito importante sobre esse comportamento tão complexo e tão diverso. Setembro Amarelo é extremamente importante, tanto para os profissionais de saúde pública, tanto os profissionais de saúde de forma geral, quanto para a população também. Entretanto, é insuficiente pensarmos que somente em Setembro Amarelo é mês de falar sobre um fenômeno tão complexo que atinge tantas pessoas, não só no Brasil como no mundo. O que eu quero dizer é que precisamos falar muito mais sobre o fenômeno do comportamento do suicídio. Não restringir somente ao mês de setembro. Importante também dizer que em Setembro Amarelo nós não comemoramos, obviamente, sobre o comportamento suicida, mas é o mês que nós paramos para pensar um pouquinho sobre a forma pela qual esse fenômeno acontece em nossa população. Falar de suicídio é algo muito complexo, é algo extremamente delicado, que abrange todas as classes, todas as raças e todas as etnias. O suicídio não se restringe somente a um olhar, por isso é tão difícil pensarmos, de certa forma, em intervenções, né, em uma diminuição desse quadro que insiste em aumentar. O suicídio nem sempre foi chamado, por exemplo, de suicídio. O suicídio já teve outras formas de ser denominado, como, por exemplo, o ato voluntário de tirar a própria vida. Isso é muito importante. Se nós pensarmos no suicídio de forma geral, vamos perceber que eles ocorrem em várias tribos, em várias regiões. Por exemplo, não falamos muito disso, mas as tribos indígenas têm um alto índice de suicídio. Por exemplo, as zonas rurais, a área de ruralidade, tão pouco falada em nosso país, que sofre de um vazio tão grande dos nossos profissionais e do olhar da sociedade, é um lugar que nós temos muitos suicídios ocorrendo, principalmente pelo uso do agrotóxico. Se nós formos pensar também no suicídio, em outros países, como no Japão, como no continente asiático, ele se configura por outras motivações. Não as mesmas que nós temos, por exemplo, no Brasil. Na Ásia, por exemplo, é muito comum que as pessoas se suicidem por não dar conta, por exemplo, de seguir alguns padrões do país, culturalmente, de não dar conta, de certa forma, de atingir algumas metas. É um país que as pessoas se cobram muito, tem uma cultura mais rígida, né? O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos restringir o suicídio somente a um olhar tradicional,
somente a um olhar que se reduz a uma questão de saúde mental ou uma questão de loucura. É claro que nós temos muitas pessoas que cometem o suicídio por questões mentais, por alguns transtornos, mas nós temos um leque muito maior de situações que precisam ser pensadas. O que eu quero dizer nesse momento é que precisamos pensar no suicídio como um campo fenomenológico muito mais amplo, que envolve questões sociais, tão estudadas por alguns autores como Dukas, como o próprio Karl Marx. Temos questões relacionadas ao suicídio ligadas à própria religião, e em algumas culturas, até mesmo a questão de heroísmo. Qual é o objetivo de falar, então, sobre a importância de olhar para esse fenômeno de uma forma tão mais abrangente? Porque a partir do momento que nós compreendemos que esse campo do suicídio ele se liga a vários fatores, aumentamos também a nossa possibilidade de contribuir para o seu cuidado, de contribuir, de certa forma, com intervenções mais eficazes. Na próxima edição do Panorama, vamos dar continuidade a esse tema. Não deixe de conferir. No próximo dia 11, a partir das 11 da manhã, vai acontecer mais uma edição da tradicional feijoada do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha. A intenção é arrecadar fundos para o pagamento do 13º salário dos funcionários da instituição. O lar sempre reservou essa renda para o salário do 13º, certo? Porque nós não temos uma fonte fixa de renda para o 13º, né? Então, especialmente para o 13º dos nossos servidores, são 42 servidores. Nós colocamos 1.200 ingressos disponíveis, com várias pessoas vendendo pela cidade. E pode ser adquirido na hora aqui também, e pode ser adquirido antes aqui no Lar dos Idosos, com o telefone 3321-2426. E também a pessoa que adquirindo o ingresso, tendo a opção de almoçar em casa, pode pegar aqui e levar para casa. Não é necessário permanecer aqui. Essa feijoada é uma feijoada tradicional, né? E a gente convoca, o Fausto já falou, convoca a população de Caratinga para vir. Nós vendemos aqui uma média de 1.200 ingressos. Então, nós temos duas opções. A pessoa traz as vasilhas, leva para casa, é muita gente que leva para casa, e outros vão comer lá no terraço, ouvindo música, tem aquele forrozinho de sempre, né? Nós temos refrigerante, temos cerveja e tudo e tal. A gente pede mais uma vez a colaboração de todos, que vem ajudar nós, vem ajudar ao Asilo Monsenhor Rocha, porque é bom demais, gente. Os idosos ficam muito alegres, as pessoas da diretoria também ficam alegres. Então a participação de vocês, eles nunca deixaram nós na mão. A gente pede todos ainda que colaborem com nós. Como o Fausto falou, esse dinheiro é destinado para pagar o 13º aos funcionários no fim de ano. O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha fica na rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, número 1139, no bairro Santa Cruz. Participe! E assim nós vamos encerrando o Panorama de hoje. Agradecemos a sua audiência e lembramos que você pode se manter sempre informado nas nossas redes sociais. A todos um ótimo fim de semana e até mais!